Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Atlético perdeu para o São Paulo no tempo normal e também nas cobranças de pênaltis e está eliminado da Copa Sul-Americana de 2022. Morreu o sonho rubro-negro de chegar à final da edição do torneio nesta temporada. Neste vídeo eu vou fazer para vocês uma análise do jogo e também dessa sina do Atlético, né, de perder classificações que parecem na mão. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Já deixa aí aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Curta, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma, você ajuda a gente a fortalecer o trabalho, a fortalecer o nosso canal. Estamos caminhando para os 5.000 inscritos aqui no Futebol 62. Quem está conosco nessa missão de fortalecer o projeto é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer, que ela tem a impressora ideal para a sua necessidade. Equipamentos novos, médios, pequenos, grandes, jato de tinta, laser, o que você precisar, a Viegas Printer tem para você. O atendimento é em todo o estado de Goiás e você pode falar com os consultores da Viegas pelo 99143-7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Depois daquela frustrante eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, quando o Atlético venceu por 2-0 em Goiânia e perdeu por 4-1 em São Paulo, outra frustrante eliminação para a equipe goiana, desta vez pela Sul-Americana contra o São Paulo. Também venceu em Goiânia o duelo da ida, 3-1, e na volta acabou perdendo por 2-0 no tempo normal. Nos pênaltis perdeu por 4-2 e está eliminado da Sul-Americana. O Atlético, que estava muito próximo, né, da final, acabou desperdiçando essa oportunidade. As derrotas fazem parte. Numa fase como essa, sem dúvida, uma derrota muito dolorida para uma equipe que historicamente não tem o hábito de chegar, é mais dolorido ainda, e da forma que foi é ainda mais dolorido, né? Ou seja, as circunstâncias da eliminação do Atlético nessa Copa Sul-Americana foram circunstâncias bastante cruéis, né? Especialmente com o torcedor, que é quem não tem muito poder ali de interferência, né? Fica apenas na torcida, na expectativa. Assim como diante do Corinthians, para mim o Atlético perdeu o jogo na postura. Na postura, eu citava no pré-jogo que o Atlético não precisava jogar, não precisava atacar o São Paulo, não precisava agredir o São Paulo. O que o Atlético tinha que fazer era se defender muito bem. Porque se defendesse muito bem, estaria classificado. É vender ilusão você achar que num jogo decisivo, semifinal, com o São Paulo muito pressionado, você vai chegar dentro do Morumbi com uma equipe de um orçamento mediano como o Atlético, e você vai chegar dentro do Morumbi, vai jogar no campo de ataque, com a posse de bola, atacando o São Paulo. Não vai, não vai. O que você precisa é ser muito bem, ir muito bem defensivamente e você explorar uma ou outra deficiência, uma ou outra falha da equipe São Paulina e tentar fazer o seu gol. Era este o jogo para o Atlético. A questão é que o Atlético não conseguiu agredir e não conseguiu se defender bem. A proposta cantada não foi executada e a proposta que eu penso que seria mais interessante também não foi executada com qualidade. Então o Atlético foi um time que foi ao Morumbi e tentou se defender. Tentou sem sucesso, um desempenho defensivo terrível do Atlético na capital paulista. Em momento nenhum o Atlético mereceu a classificação, né, porque o Atlético, por exemplo, tudo bem, o Atlético perdeu, foi inferior ao São Paulo tecnicamente, beleza, o São Paulo tem um elenco mais caro, mais recheado de jogadores. O Atlético perdeu taticamente, tá bem, o Rogério Ceni tem um trabalho mais longo do que o do Eduardo Batista. Agora o Atlético perdeu, por exemplo, na vontade, perdeu na disposição, perdeu quase todas as divididas para o São Paulo. Então, assim, o Atlético não poderia perder para o São Paulo nesse quesito. Nos outros até poderia.
mesmo o São Paulo não vivendo um grande momento, uma grande fase. Mas neste quesito o Atlético não poderia perder. E perder em dividida, isso é muito complicado numa hora dessa da competição. Falando aqui tecnicamente do jogo, o São Paulo explorou as laterais, algo que eu afirmei aqui que aconteceria. É o modelo, é o perfil de jogo do São Paulo. Então o São Paulo explorou as laterais e ganhou as jogadas pelas laterais. Né? O Atlético começa marcando num 4-4-2. Vou até colocar aqui essa marcação do Atlético. Né? O Atlético marcava assim, num 4-4-2. O Jorginho Churin na saída de bola. A outra linha aqui com o Marlon pelo lado direito, Edson Fernando, Baralhas e o Rato. E aqui os dois laterais com os dois zagueiros. Depois de tomar muita pressão, ali por volta dos 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo, o que é que o Eduardo Batista fez? Ele abriu mão do 4-4-2, que não estava dando certo. O time já perdia por 1-0 e poderia até perder por mais. E ele passa a equipe para um 4-5-1. Então ele centralizou os três volantes, colocou o Jorginho pela esquerda e o Rato pela direita. Ele passou a marcar assim num 4-5-1. No restante do primeiro tempo, até que o Atlético conseguiu dar uma travada no São Paulo. Né? Não foi melhor do que o São Paulo, mas conseguiu travar o São Paulo, não permitir que a equipe paulista chegasse tantas vezes ao seu gol. Mas veio o segundo tempo, os laterais do São Paulo começaram a ganhar os duelos contra os ponteiros do Atlético e as jogadas pelas laterais voltaram a ganhar muita força e o São Paulo poderia até, antes do gol do Patrick, o São Paulo já poderia ter chegado ao segundo gol com oportunidades criadas, as jogadas aéreas, o São Paulo ganhava demais. Vou até trazer os números do jogo aqui para você. Sim, o Atlético perdeu muitas jogadas aéreas, mas acabou se livrando de tomar o gol. Quer ver? Vamos conferir aqui os números do jogo. Aí, posse de bola, 60% para o São Paulo, 40% para o Atlético. Finalizações, 29, um número muito alto, né, do São Paulo com 9 no gol. 6 do Atlético, 1 no gol. Precisão dos passes, 87% do São Paulo, 76% do Atlético. Cruzamentos, 39% do São Paulo. O São Paulo ganhou 10 cruzamentos na grande área. 25% das bolas cruzadas o São Paulo ganhou. O Atlético cruzou 16, ganhou 3. Lançamentos, 33 do São Paulo, 16 corretos. 56 do Atlético, 29 corretos. Os desarmes, 20 do São Paulo, 18 do Atlético. E os escanteios, 8 para o São Paulo e 4 para o Atlético. Estes os principais números do jogo dessa vitória do São Paulo sobre o Atlético por 2-0. Então o São Paulo ele usufruiu de uma jogada quase que única o jogo inteiro. Nem finalizar ali da entrada da área, só uma finalização no primeiro tempo, quando o jogo já estava 1-0. Mas o São Paulo praticou e apostou tudo em abrir jogadas pelos lados e cruzar na área. E acabou dando certo, né? O São Paulo conseguiu não reverter, mas retirar a vantagem do Atlético. Nas cobranças dos pênaltis, o Baralhas e o Léo Pereira erraram para o Atlético e aí o time goiano acabou perdendo por 4-2 e está eliminado da Copa Sul-Americana. Foi frustrante, sabe? Eu vou classificar dessa forma. Eu não gostei nada da atuação do Atlético, nem coletiva, nem individual. Muitas falhas, a maioria dos jogadores muito abaixo. Eu esperava do Atlético pelo menos uma partida razoável. Porque com uma partida razoável é provável que o Atlético até conseguisse se classificar. O trabalho do Eduardo Batista não gostei. Ficou assim com aquela cara de quem não se preparou para o jogo, né? O Atlético, por exemplo, eu citava aquele problema do Marlon Freitas marcando pelo lado. O Reinaldo ganhou todas do Marlon, porque não é a característica dele, ele não é esse jogador de perseguição. Então, o Atlético perdeu em coisas que já eram sabidas. Né? Como é que o São Paulo jogaria, como é que o São Paulo atacaria. E acho que também, mais do que essa questão tática, em questão de postura. O Atlético não se impôs em campo. Né? Jogou com medo do São Paulo, jogou, me parece que o tempo todo temendo perder a classificação, e o São Paulo é que precisava ter esse temor, afinal ele estava entrando em campo perdendo por 2-0. Então, um São Paulo muito mais corajoso, muito mais valente do que o Atlético, por isso acabou merecendo sair com a classificação.
Por que eu citei essa questão do frustrante? Ah, mas a campanha não foi boa? Foi. E o Atlético foi ressaltado por essa campanha boa. Quando o Atlético classificou na primeira fase, foi elogiado. Quando o Atlético classificou diante do Olímpia, foi elogiado. Quando o Atlético classificou diante do Nacional, foi elogiado. Quando ganhou o primeiro jogo de São Paulo, foi elogiado. Estes feitos do Atlético na Sul-Americana, todos eles foram massivamente ressaltados. Agora, a eliminação foi muito frustrante da forma que aconteceu. Porque a gente sabe que o futebol goiano, os times goianos não chegam nessa condição todo dia. Então, quando chega, você pode até perder, você pode até ser eliminado, mas você precisa demonstrar capacidade. Você precisa demonstrar condições de brigar, desejo, gana de brigar. E eu achei que faltou muito isso ao Atlético ontem. Um time mal tecnicamente, um time com muitas dificuldades táticas, um time no quesito voluntariedade também perdendo para o São Paulo. Então acabou que a desclassificação foi inevitável por conta do comportamento do Atlético. Com aquele comportamento de ontem, o Atlético não teria nem chegado a essa fase, né? Teria saído muito antes dentro do campeonato. Então, um jogo, o Atlético fez uma primeira fase muito boa, fez um jogo ruim contra o Olímpia na ida, era o pior jogo do Atlético até então, para mim esse de ontem foi pior do que aquele do Olímpia, mas conseguiu reverter na volta, fez 2 bons jogos contra o Nacional, fez um primeiro jogo bom da Sul-Americana, da semifinal contra o São Paulo, bom também, mas ontem, em um jogo ruim, o Atlético jogou fora a chance e a esperança de conquistar um título de grande vulto. Tomara que os times goianos, envolvendo o Atlético também, no futuro sejam mais corajosos, sabe? Que tenham mais atitude para finalmente o futebol goiano conquistar um título de grande vulto. Fica bom, só um último, né? O trabalho do Eduardo Batista, não gostei, sabe? Não gostei. Achei que ele demorou demais para ajustar o time, já poderia estar tomando de 2, 3, por sorte não estava. Ele, ele demorou demais para mexer no time, então não gostei absolutamente do trabalho do técnico Eduardo Batista. Agora, o Atlético volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde a luta é fugir do rebaixamento. Em outro vídeo, a gente vai tratar desse tema. Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência, se inscreva aí no canal e venha fazer parte do Futebol 62. Até a próxima.